O Salmo 22 é um dos textos mais misteriosos e profundos de toda a Bíblia, porque nele encontramos a mistura da dor humana mais intensa com a esperança profética mais grandiosa. Ele começa com um grito que atravessa os séculos: Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor ecoa não apenas da boca do salmista Davi, mas também se cumpre de forma impressionante na cruz de Cristo. É como se a dor de um homem no passado fosse uma sombra que apontava para a redenção futura, revelando que até mesmo o sofrimento pode carregar em si um propósito divino. Quando paramos para meditar nesse salmo, percebemos que ele não descreve apenas uma dor física ou uma situação passageira, mas retrata um mistério espiritual que todos nós em algum momento da vida enfrentamos. A sensação de abandono, de solidão e de luta silenciosa contra forças que não conseguimos controlar. Talvez você já tenha experimentado essa mesma sensação, quando orou, chorou e esperou por uma resposta que parecia nunca vir. É nesse ponto que o Salmo 22 se torna um espelho da nossa própria alma, revelando que a dor pode ser um caminho de encontro com algo muito maior. Davi descreve perseguições, zombarias e sentimentos de estar cercado por inimigos mais fortes do que ele. Sua linguagem é tão vívida que conseguimos sentir o peso da aflição. Ele fala de ossos desconjuntados, de coração derretido como cera, de forças que se esvaem como água. É a descrição crua da vulnerabilidade humana, de quando não resta nada além da dependência total de Deus. E ao mesmo tempo, esse salmo revela uma dimensão profética impressionante. Detalhes que apontam diretamente para a crucificação de Jesus, como as mãos e os pés traspassados e as vestes repartidas entre soldados. Isso nos mostra que a dor de Davi não foi apenas uma experiência pessoal, mas também um canal pelo qual Deus revelou o maior mistério da história: a dor que redime, a dor que salva, a dor que transforma a morte em vida. Aqui está o segredo que precisamos aprender. O sofrimento não é o fim da história, mas pode ser o palco onde Deus manifesta sua glória. Quando Cristo citou as primeiras palavras do Salmo 22 na cruz, ele estava se identificando com toda a dor humana. Ele assumiu sobre si não apenas o peso do pecado, mas também o peso das nossas lágrimas, das nossas feridas e das nossas batalhas interiores. Isso significa que cada lágrima que você derramou diante de Deus não foi ignorada. Pelo contrário, ela foi registrada no céu como parte de um processo de redenção. Existe uma diferença entre a dor comum e a dor redentora. A dor comum é aquela que apenas machuca, fere e destrói. Mas a dor redentora é aquela que, quando entregue a Deus, é transformada em testemunho, em autoridade espiritual e em propósito. O inimigo queria que a cruz fosse símbolo de derrota, mas Deus a transformou em sinal eterno de vitória. O inimigo queria que a humilhação fosse o fim, mas Deus fez dela o caminho da exaltação. O mesmo acontece conosco. Aquilo que hoje parece ferida pode se tornar uma marca de vitória amanhã. Muitas vezes, na caminhada da fé, somos tentados a acreditar que a dor significa a ausência de Deus. Mas o Salmo 22 nos ensina o contrário. Mesmo num momento de maior silêncio, o Senhor continua presente, escrevendo uma história que só fará sentido quando vista por inteiro. Aquele que parece distante está, na verdade, preparando uma revelação maior. É nesse mistério que encontramos esperança. Repare como o salmo muda de tom na segunda metade. Depois de um longo lamento, surge uma virada. O salmista começa a declarar louvores, a anunciar que Deus não desprezou o aflito, que ele ouviu o clamor e que a sua fidelidade alcançará todas as nações. Isso nos mostra que toda a dor redentora é temporária, porque carrega dentro dela uma promessa de transformação. Você pode estar no capítulo do choro, mas existe um capítulo de exaltação aguardando você. Você pode estar vivendo o peso da cruz, mas a ressurreição já está determinada. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as usa como sementes de futuros milagres. Talvez você esteja se perguntando: por que preciso passar por isso? A resposta é que nem sempre entendemos o propósito no momento da dor.
Mas assim como a cruz parecia inexplicável até a manhã da ressurreição, a sua luta também terá um novo significado quando Deus revelar o final da história. O que hoje é mistério, amanhã será testemunho. O que hoje é ferida, amanhã será cicatriz de vitória. E não se engane, cicatrizes também pregam. Elas contam que você passou pela dor, mas sobreviveu. Contam que o inimigo tentou, mas não conseguiu. Contam que Deus transformou aquilo que parecia impossível em sinal de vida. Por isso você não pode desistir agora. O Salmo 22 nos mostra que mesmo o mais profundo sofrimento não é capaz de impedir o cumprimento da promessa. Pelo contrário, ele faz parte dela. Assim como Cristo atravessou a cruz para alcançar a glória, você também está atravessando este vale para viver uma nova fase de vitória. Seu desamparo se transformará em cântico. Seu ano-noite se transformará em manhã. Sua dor se transformará em destino. E quando isso acontecer, todos ao seu redor reconhecerão que foi a mão de Deus. O mistério da dor redentora é que ela não termina em si mesma, mas sempre aponta para algo maior. Ela nos aproxima de Cristo, nos ensina a depender dele e nos dá autoridade para consolar outros que passam pelas mesmas lutas. A sua dor pode ser a resposta para alguém que ainda vai ouvir sua história. O que hoje é lágrima, amanhã será fonte de esperança para muitos. Por isso não despreze o processo. Entregue a dor, confie no propósito e declare pela fé: o Senhor é minha força, Ele é o meu refúgio e a minha história vai glorificar o seu nome. Assim como Davi encontrou esperança em meio ao lamento, você também encontrará. Assim como Cristo transformou a cruz em vitória, Deus transformará a sua dor em testemunho. Essa é a promessa do Salmo 22, o mistério que atravessa os séculos e continua vivo para nós hoje. Agora quero te convidar a participar dessa mensagem. Escreva aqui nos comentários uma palavra ou frase de fé que resuma o que Deus falou com você através desse tema. Pode ser minha dor será vitória, ou Deus não me abandonou, ou qualquer outra declaração que expresse sua confiança no Senhor. Isso vai fortalecer a sua fé e também edificar a vida de outras pessoas que lerem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. E para continuar firme nesse propósito, assista também o vídeo que deixamos sugerido no final, porque ele vai aprofundar ainda mais esse tema e confirmar no seu coração que Deus está no controle de todas as coisas.